explicações aí. Vou passar agora ao Lino, que faça também uma breve explicações para nós, para que nós realmente possamos entrar nesse debate. Alô? Bom, cumprimentar o Jorge, meu amigo, Fábio Custódio, eu acho que posso chamar os dois de amigos, porque é questão de afinidade de alma, né? É uma coisa que a gente já tem uma sintonia, logo que se encontra, a gente sente essa sintonia. Cumprimentar a todos aqui, agradecer a presença, aos ouvintes da TV Câmara, né? E, em primeiro lugar, eu queria dizer que uma das propostas dessa reunião, além de debater todas essas questões que estão sendo levantadas e algumas perspectivas muito interessantes que o Fábio tem colocado, que a gente não tinha percebido essas dimensões, muito gratificante, né? É também servir de exemplo. Nós queremos que outras cidades criem os seus conselhos municipais de culturas de paz. Então, nós temos uma trajetória aí, nós temos uma experiência, né, vivida. Então, os caminhos que nós adotamos, que não, de repente não foram os mais adequados por questões de legislação, que nós não sabíamos, tal, mas fomos caminhando, fomos desbravando, né, como o Fábio mesmo disse, é uma coisa nova, então a gente vai construindo, né, coletivamente. A gente sabe que como começa, mas não tem ideia muito bem como termina, né? Então a coisa vai caminhando. Então, para que outras cidades que queiram, que estejam interessadas em constituir o seu Conselho Municipal de Cultura de Paz, nós também queremos oferecer a nossa experiência para que, apoiado nessa nossa experiência, de repente possa aí ganhar tempo e ser mais produtivo na elaboração dos seus conselhos. Então, nós gostaríamos aí, temos uma utopia, uma meta que, de repente, quem sabe, uma grande quantidade, se não todas as cidades do Brasil, tenham o seu Conselho Municipal de Cultura de Paz. Uma coisa bastante interessante que o Fábio levantou também, né, que sempre aparece, é a questão do conceito de cultura de paz, né? Às vezes até as pessoas escrevem cultura e paz, né? Eu tive uma vez uma oportunidade de estar numa reunião com os prefeitos da região metropolitana de Campinas, onde eu fiz uma exposição sobre o Conselho, sobre cultura de paz, e alguns prefeitos me falaram assim, não, eu gostei da ideia, você procura o nosso secretário de Cultura. Então, existe não, tudo bem, é uma coisa, né, a gente não está acostumado com... Porque cultura de paz é uma expressão, é como se fosse uma palavra só, né? Cultura de paz. Então, cultura de paz, enquanto cultura, ela se refere a um conjunto de características, de procedimentos, de valores, né? Que nós possuímos dentro da gente, que foram incorporados. Então, é uma coisa interior, forma a nossa cultura, cada um tem a sua cultura, né? Teve a sua vida, as suas próprias experiências, e isso forma uma cultura interna. E cultura de paz seria uma cultura, essa cultura interna, que tivesse, que tenha a sua relevância baseada na paz. Nós podemos dizer que, na essência do ser humano, na nossa essência mais profunda, nós somos seres pacíficos. E nós, muitas vezes, nos expressamos aí na periferia desse ser de uma forma violenta. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio de caminho aí, né? Poderia dizer, conflitos gerados aí no nosso ser, que, através de uma experiência histórica, aí nós estamos falando desde o início da humanidade, nós construímos uma cultura de violência. Nós estamos muito mais acostumados a lidar com os conflitos de forma violenta do que forma pacífica. E essa violência vai desde uma violência mais agressiva, mais incidente, até uma violência de não concordar com a opinião do outro, de querer impor o seu próprio ponto de vista, e assim vai. Então, a cultura de paz é algo interno,
que se expressa exteriormente através de uma conduta civilizada, educada, polida e pacífica. Então, nós temos aí duas questões importantes. Nós temos uma questão educacional, que de repente se refere à transformação do indivíduo, o desenvolvimento dessa paz interior em potencial, para que a pessoa possa naturalmente expressá-la na sua vida no mundo externo, na convivência com as pessoas, na convivência com o planeta, na convivência com os animais, na convivência com a natureza, né? Na convivência com o cosmos, né? Nós estamos aí poluindo a nossa galáxia. Nós estamos aí cheios de lixos, né, circulando em volta do planeta Terra. Enfim, nós temos uma responsabilidade que não se restringe só ao indivíduo. É uma responsabilidade aí na sua totalidade, não só na comunidade, na nossa cidade, no nosso país, mas no nosso planeta e cosmicamente falando também. Então, não é uma coisa pouca, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente desenvolve essa cultura de paz, nós vamos assumindo certas responsabilidades, que nós vamos voltando para nós mesmos e desenvolvendo o nosso ser como um todo. Isso gera uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade social, uma responsabilidade ecológica. Então, é uma coisa que vem de fora, de dentro para fora. Não é uma coisa imposta. Essa educação, desenvolvimento do interior do ser que vai construir essa cultura, cada um de nós construir essa cultura interna, essa cultura de paz. Consequentemente, ela vai se manifestar socialmente. Né? Então, vamos imaginar assim que nós já temos conquistado, assumido, desperto essa essência pacífica e que agora nós conseguimos naturalmente, né, sem imposição, sem coerção, sem leis, regras, naturalmente a gente acaba convivendo pacificamente com o mundo exterior. Isso é uma utopia. É uma meta, né, que nós devemos buscar em termos de cultura de paz. Eu tive a oportunidade de estar conversando com a Silvia, né, que é presidente da Noipaz e do Jornal Zen. Então, ela fez uma pergunta numa entrevista assim, então, mas como que a gente vai colocar isso na prática, assim, na sociedade? Não existe uma coerção? Então, aí começa um desafio, né? A princípio, isso é uma reflexão minha, que eu estou tentando aqui contribuir, eu acho que não elimina a coerção. Eu acho que a gente precisa saber como fazer essa coerção, talvez de uma forma diferente. Na minha experiência como professor, e professor muitas vezes com alunos chamados assim difíceis, né, com quadros neurológicos e psiquiátricos, nós nos envolvemos em situações em que nossos alunos têm conflito até de agressão física. E aí? Então, eu percebi que quando a gente vai, entre aspas, separar uma briga de alunos que estão em conflito e estão ali manifestando de forma violenta esse conflito, se nós nos colocarmos em posição de raiva em relação àqueles alunos, eu acabo sendo mais um a participar daquele conflito. Eu posso até separar violentamente aquele conflito, mas em termos de cultura de paz, eu não fiz muitos avanços. É possível separar esse conflito, separar essa briga, se eu me encher de paz, de humildade, de não julgamento, ir lá e conduzir essa separação dessa briga de uma forma pacífica. São situações diferentes. Eu vou estar firme, vou estar pacífico e separando e resolvendo aquele conflito, pelo menos aquela coisa que está se manifestando daquela forma violenta. Então, existem formas de a gente lidar com a coerção que nós vamos precisar, de repente, criar novas situações, de lidar com essas situações de forma pacífica. Aí que está o grande nosso desafio. Por isso que eu acredito
e muitos de nós acreditamos que o primeiro passo, se a gente pode falar em termos de primeiro e segundo, seria esse cultivo da nossa cultura de paz interna. E se por acaso a gente acabar se irritando e agindo de uma forma violenta, é porque nós somos seres humanos. Então, o não julgamento do outro e não julgamento nosso também faz parte do processo. Até que a gente conquiste uma situação que a gente consiga cada vez mais ser essa cultura de paz e cada vez mais expressar essa cultura de paz. Então, muito bem dito pelo Fábio, que é um desafio, né? É um desafio que a gente está passo a passo. Eu mesmo, talvez, eu não dei conta até do processo aí, né? Do que está acontecendo. Até conversando com o Longini também, falou assim, ele manifestava assim, a percepção dele que esse conselho ele tem uma dimensão, como fala? Não é transdisciplinar, é que envolve todas as disciplinas. Esqueci. Transversal, um tema transversal. Ela tem uma transversalidade, né? Ela atinge várias situações e interessante, quer dizer, é um desafio para nós todos que estamos envolvidos, engajados nisso, a ser o exemplo e a criar, né? A criar coisas novas. A gente costuma dizer assim que ser pacífico não é a mesma coisa que ser passivo. Então, ter atitudes proativas, ativas, é extremamente importante. Então, com certeza, vai haver conflitos. Porque, à medida que você coloca um posicionamento, que você tem um certo ponto de vista, você consegue avaliar uma situação de uma determinada maneira e propor ações, vão ter pessoas que não vão concordar. Então, isso pode gerar um conflito. A questão não é eliminar o conflito, pelo menos nesse momento da nossa existência, mas sim como lidar com esse conflito. Como que nós vamos lidar com isso? É o mais importante, talvez, é como nós vamos conduzir o processo do que a coisa em si. Porque o como conduzir o processo é o nosso próprio exemplo. E todo professor sabe que a melhor didática que existe é o seu exemplo. Então, aí é que talvez esteja um ponto muito interessante. Nesse aspecto, nosso trabalho já começou. Não foi agora, foi há alguns anos passados, né, em relação ao Conselho, eu estou dizendo. Esse trabalho começou desde lá e já está num processo. Cada vez que a gente se reúne, cada vez que a gente pensa no assunto, a gente já está fomentando. Porque é muito fácil pensar numa situação e numa solução violenta. Mas agora eu sou do conselho, ou estou participando do processo, ou acredito nisso. Como que eu vou agir agora de uma forma diferente? Aí que está o processo de transformação. Então, ser pacífico não é ser passivo, né? Nós estamos passando um momento, acho que planetário, que nós estamos muito envolvidos num processo de transformação. Muitas coisas novas estão se apresentando. Não é no Brasil, é no planeta inteiro. Então, muito se discute os sistemas aí que estão implantados, o sistema de educação, de saúde, de segurança, do sistema político, sistema econômico, né? E está sendo questionado se está funcionando ainda. Será que está funcionando? Então, por exemplo, o sistema político, que é muito divulgado, vamos fazer mudanças no sistema que está aí. Mesma coisa no sistema educacional, e como todos os outros. A gente fez tantas mudanças no sistema educacional que ficou uma coisa toda remendada, né? Então, e no sistema político, às vezes as pessoas querem resgatar os sistemas que, na imaginação, na avaliação dessas pessoas, funcionou anteriormente. Mas eu acho que talvez a gente tenha que abrir o coração e nossa mente para um novo.
Eu não sei qual o sistema que vai vir, mas talvez seja diferente de todos esses que nós vimos. Seja uma coisa nova. Então nós precisamos abrir o nosso coração e nossa mente para essa coisa nova. Nós precisamos pensar em alguma coisa. Nada disso. Vamos tentar criar uma situação nova. Agora, quando você fala criar uma situação nova, eu acho que é inevitável, quando a gente fala em cultura de paz, a gente achar que é uma coisa nova, né? Porque a gente já viu, até na fala muito interessante do Fábio, que já está gerando até uma certa curiosidade. O que vai acontecer? Eu também não sei. Nós vamos ter que construir juntos, né? Mas qual que é a diferença? Nós temos uma perspectiva, que é a paz. Então, essa aí que é a novidade. E isso aí que talvez a gente seja o nosso maior desafio. Nós fizemos assim algumas reuniões com um grupo, né? E nós buscamos convidar pessoas para participar desse grupo. O tempo é pequeno. Também o nosso poder de divulgação e de convite também é limitado, e também as pessoas têm que ter uma certa disponibilidade, uma certa vontade de participar, tal. Então o grupo ficou um pouco reduzido, né? Mas foi um grupo que pensou bastante nessa questão. Eu acho que são pessoas que estão engajadas, né, com a cultura de paz, e nós fizemos uma proposta de mudanças, né? Nós, nesse processo, a gente já vem conversando com o Fábio, vem conversando com o Jorge da Farmácia, para que a gente construa aí, faça essa proposta, que vamos ver depois o que vai acontecer com essa proposta. Evidentemente, não é uma imposição, mas é uma coisa que foi estudada, né? Que foi pensada com muito carinho, com muita responsabilidade, e que nós estamos passando para vocês como uma sugestão nossa desse grupo para alterações no projeto de lei. Então, eu vou passar aqui. Nós fizemos uma carta, fizemos uma coisa assim mais... não em termos de ofício, mas em termos de uma carta, né, para ficar uma coisa mais suave. E quando eu tive a incumbência aí de redigir a carta, né? Quer dizer, o conteúdo aqui foi a participação de todos, mas... E daí aconteceu uma coisa meio estranha, rapaz. Eu acordei às 3 horas da manhã, num dia, e daí eu acordei com uma ideia de escrever uma carta para a paz. Eu falei, não sei o que aconteceu, mas eu acordei inspirado. Daí eu escrevi aqui e coloquei... Eu vou ler bem rápido. Coloquei junto aqui com a nossa carta. Carta à paz. Minha querida paz que habita no fundo de minha alma. Nossa querida paz que habita no princípio de nossa vida. Quanto mais te desejamos, quanto mais te queremos. Quanto mais sou paz, mais a paz se manifesta em minha vida. Quanto mais somos paz, mais a paz se faz presente na nossa cidade. Sem você, minha essência paz, a vida fica tímida no seu esplendor. Com você, nossa essência paz, a vida é a vida que Deus nos deu. Como posso ser amoroso sem você, minha paz? Com você, nossa paz, descobrimos que não vives sozinha e que o amor é teu eterno companheiro. Que a nossa cidade seja o vosso lar e que cada cidadão seja um filho do amor e da paz. Então eu vou assinar aqui com uma forma simbólica e entregar para o Jorge e para o Fábio. Depois nós temos outras cópias aqui. E para finalizar, antes de abrir as perguntas, se alguém quiser mandar algum e-mail, né? Se alguém quiser entrar em contato, que queira participar, que aceite o nosso convite de participação, eu vou dar um e-mail, que é o contato@planetapaz.com.br.
Então, vou repetir, é contato@planetapaz.com.br. Daí, entre em contato com a gente e a gente vai caminhando juntos aí nesse processo. Obrigado.